Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E aqui eu vou te ajudar a destravar, vencer o seu medo, vencer a insegurança na hora de realizar procedimentos ambulatoriais cirúrgicos de pequenos animais, desde uma sutura até procedimentos mais complexos, como a colocação de um dreno torácico ou a colocação de uma sonda esofágica. Se você é novo por aqui ou nova por aqui, eu sou Janaína Portugal e hoje a gente vai conversar sobre o truque que vai te fazer aumentar o seu comissionamento no plantão. Por que eu resolvi falar sobre esse assunto? Porque eu sei que a maioria de vocês fica naquela coisa de veterinário não ganha dinheiro, veterinário é tudo pobre, veterinário vai morrer de fome e por aí vai, né? Quem já ouviu essas clássicas frases que você escuta desde lá da faculdade, que veterinário é tudo pobre, vai morrer de fome, não é valorizado, veterinário é escravo, não é reconhecido, ganha pouco. Isso daí é um clássico na nossa profissão, né? A gente escuta muito isso e isso acaba entrando na nossa mente e você passa a acreditar que aquilo ali realmente é real. Mas, gente, quantos veterinários bem-sucedidos que ganham bem, que são valorizados, você conhece? Eu conheço vários, tá? Que são realmente inspirações na medicina veterinária, são realmente reconhecidos, tá? E eu quero te mostrar aqui que você pode também. Você também pode aumentar o seu comissionamento no plantão, você pode ganhar mais. Você não precisa ficar trabalhando 10, 12, 24, 36 horas para ganhar 100, 200 reais. Não, tá? Esse seu plantão, ele pode e deve ser valorizado, tá? E aí você vai passar a ser parte dos veterinários que têm um certo reconhecimento, tem uma valorização, que ganham melhor do que a maioria. Se você ficar fazendo o que a maioria faz, ficar enfiando essas crenças na sua mente, você vai ser só mais um veterinário que realmente não ganha bem, não é valorizado, que é escravo de trabalhar final de semana, feriado, Natal, Ano Novo, Páscoa, e ganhar 100 reais por plantão, tá? E aí, você deve estar aí pensando, Janaína, você está falando isso porque você é cirurgiã é mais fácil, cirurgiã chegar uma cirurgia, alguma coisa, você pega e faz, a comissão de cirurgia é grande, cirurgião ganha bem, cirurgião não tem esses problemas. E não é bem assim, tá, gente? Eu comecei como plantonista. Eu saí da faculdade lá em 2015, e eu caí no plantão. É a primeira porta que abre para gente que é recém-formado, tá? Você que está entrando aí, me fala aí se você é estudante, se você está formado ou não. E existem alguns tipos de plantão, né? A gente tem na nossa rotina os plantões que são comissionados, né? Pelo menos aqui no Rio são a maioria, creio eu, pelo menos os que eu conheço, a maioria são assim, onde você tem um valor mínimo e você tem uma comissão. E aí a sua comissão passando daquele valor mínimo, você recebe a comissão, tá? Então a gente tem aqueles plantões que são só um valor mínimo, o que eu acho bem absurdo, tá? Se o seu plantão é assim, essa live não é muito boa para você. E se você trabalha assim, eu te aconselho a mudar, tá? Por quê? Porque quando a gente trabalha num ambiente onde a gente só tem um valor mínimo ali, um valor do plantão, a gente não é estimulado, né? Você não é estimulado a fazer mais. Então, você não tem aquele impulso de querer aprender, de se valorizar. Para fazer mais, é óbvio que você vai ter que sempre querer fazer mais pela vida do seu paciente. Mas se você não recebe nada mais por aquilo e tem 15 animais internados, você não vai ficar que nem louca fazendo um monte de coisa e nos 15 animais. Você vai fazer o que é preciso para aqueles animais e pronto. E querendo ou não, é desestimulante, né? Você se matar de trabalhar para receber 80 reais, esteja você atendendo 15, 20 pacientes ou você atendendo 1, 2 pacientes, né?
Então, se você trabalha com esse tipo de plantão, ó, te aconselho a meter o pé desse tipo de plantão, que não é legal, não é bom, tá? E tem um outro tipo de plantão também que eu acho um pouco absurdo, que é só a comissão, né? Você só recebe pela comissão. E eu acho um pouco absurdo, por quê? Porque comissão é bom, normalmente, a maioria dos lugares a comissão é boa, mas se você trabalha só por comissão, se você não atender nada, você foi para a clínica trabalhar de graça. Então você saiu de casa, gastou passagem, mas aí você pagou para trabalhar, né? Você pagou para trabalhar, porque não teve atendimento, você não ganhou nada de comissão, não ganhou passagem, porque a gente não ganha passagem, não recebeu alimentação, porque você não recebe alimentação, então você pagou passagem, você pagou combustível, se for de carro, você pagou sua alimentação, se não tiver tido nenhum atendimento, você pagou para ir trabalhar, para olhar o animal que estivesse internado, tá? Então, esse tipo eu não acho legal, mas o que eu vou te falar aqui também te ajuda nesse tipo de plantão, tá? E aí, o que eu percebo? Então, eu te falei aqui dos 3 tipos de plantão que tem, né? Ou você trabalha só por comissão, ou você trabalha só pelo valor mínimo, ou o valor do plantão, né? Ou você tem um valor mínimo mais comissão, tá? E ainda tem lugar que é o valor mínimo mais comissão mesmo. E a maioria, né, é o valor mínimo ou a comissão, se a comissão passar desse valor mínimo. Tem lugar que paga os dois, aí é top. Aí é top. E o que eu percebo nos veterinários? Marcelo, boa noite. Eu sou estudante ainda, mas gostaria de saber qual é o valor justo de plantão. Marcelo, não tem um valor justo, né? O que a maioria dos plantões pagam, pelo menos aqui no Rio, isso varia muito de lugar para lugar, né? Então não tem um valor justo, digamos assim, de plantão. O que tem é que, assim, você tem que saber a sua valorização, tá? Eu não aceitaria plantão, eu já trabalhei assim que eu formei, porque eu sei que a necessidade às vezes bate na porta e a gente precisa receber. Mas hoje em dia, se eu precisasse voltar para o plantão, eu não aceitaria um plantão que não tem um valor mínimo, tá? Eu acho totalmente injusto você sair para trabalhar e aí, se não tiver nenhum atendimento, você chegou lá e trabalhou de graça, tá? Porque animal internado sempre vai ter, na maioria dos casos sempre tem. Então, eu não aceitaria mais um trabalho onde você recebe só por comissão, tá? O melhor dos melhores é aquele local que paga plantão mais a comissão, tá? Mas o mínimo é pagar o plantão ou a comissão. É o melhor. Pagar só o fixo também não é legal, porque um dia que você pode ter dormido o dia inteiro, a noite inteira no plantão, porque estava tranquilo, não tinha animal internado, e você recebeu a mesma coisa de um dia que você ficou a noite inteira acordada se ferrando, atendendo 50 mil animais com um monte de animal internado ferrado, tá? Então não é justo, tá bom? Então acho que o pagamento tem que ser feito de acordo com o quanto que você trabalhou mesmo, tá? E aí entra uma coisa, tá? Vocês que estão formando aí, creio que a maioria, né? Vocês têm que entender que a nossa profissão, as coisas não vão vir fáceis, na verdade, na maioria das profissões, né? Porque você fica aí reclamando e ouvindo todos os veterinários reclamarem da profissão, que paga mal, que isso, que aquilo. Mas me diz quem de vocês que faz curso, faz especialização, busca se atualizar na medicina veterinária para buscar um melhor atendimento para os seus pacientes. Porque o que eu mais vejo é o quê? Veterinário que não faz nada, reclama da profissão, tá? E não busca estudar, se aperfeiçoar, se atualizar para atender melhor aquele paciente. Por quê? As coisas não vêm fáceis, tá? Você não vai, aí, igual na medicina, achar um plantão que te pague R$1.000 por noite. Não vai, tá? Então, você tem que buscar se atualizar e saber realizar as coisas que eu vou te falar aqui agora. Por quê? Porque essas coisas, elas aumentam o seu comissionamento, melhoram o valor do seu plantão. Então, você vai receber muito mais do que se você ficar estagnado ali e só encaminhando pacientes, fazendo um mero encaminhador de paciente, tá? Você pode fazer muito mais do que isso. Você tem capacidade para fazer muito mais do que isso, tá? Então, não ache que as coisas vão cair fáceis do céu, tá? Eu trabalhava em plantão
No plantão não, eu trabalhava numa clínica onde eu era cirurgiã e tinha os veterinários, né, os clínicos. E, cara, esses clínicos, a maioria, eles não faziam nada. Faziam basicamente nada. Por quê? Porque tinha medo. Ah, mas eu vou errar, vou piorar o paciente, vou prejudicar o paciente. Vete, antes de tudo, você tem que pensar o quê? Se eu fizer, eu tenho chance de piorar a situação do meu paciente? Mas e se eu não fizer? Será que eu também não tenho chance de piorar a situação desse paciente? Se eu não fizer, será que ele também não pode vir a óbito porque eu não fiz? E aí entra no quadro de quê? De negligência, de imprudência, tá? Por quê? Porque esse paciente pode piorar o quadro, vir a óbito, porque você deixou de fazer um procedimento que você deveria ter realizado, tá? E eu não sei se vocês viram, se apareceu para vocês, mas tem um vídeo que tá rodando meu aí, né? É uma simulação minha e meu namorado discutindo, né? Como se ele fosse um veterinário que não sabe fazer toracossintese porque tem medo. E aí me chama para fazer. E aí a gente começa a discutir, porque é um absurdo não saber fazer, e bababá. Começa a discutir e depois eu faço e chamo para o evento, né? Te mostro que você pode superar no evento esse medo. E, gente, o que tá caindo de comentário falando o tempo que tá discutindo, já tinha cuidado do paciente, o cachorro já morreu, que não sei o quê. Mas eu vejo que é tudo comentário de gente que não é veterinário, tá? E aí eu fico perguntando, gente, é sério que vocês acham que em algum momento algum veterinário ia ficar discutindo ao invés de ir lá tratar o paciente? É óbvio que não. É óbvio que não. Então, ó, vamos lá. Ah, é que eu tava falando. E aí, lá nesse local que eu trabalhava, os veterinários não faziam, nem tentavam fazer uma redução de prolapsos de reto, fazer sonda esofágica, quando tentaram, fizeram besteira, e aí proibiram do clínico fazer. Enfim, e não buscam evoluir, não buscam aprender a realizar esses procedimentos, tá? E isso daí eu fico pensando, gente, mas por quê? Por que não? Será que o medo de errar é tão grande assim? A insegurança de fazer é tão maior do que você pensar que você pode salvar ou melhorar o prognóstico daquele paciente se você fizer aquele procedimento? E isso não entra na minha cabeça, tá? Não entra. Se entrar no de vocês me contam aqui. Porque não faz sentido para mim ter tanto medo que deixa de fazer um procedimento. E o risco que você promove para o paciente ao não realizar o procedimento é tão grande quanto você realizar e por algum motivo errar, tá? Se bobear, eu risco dizer que é até maior o risco, tá? Então, ó, vamos começar a montar nosso PDF. Como melhorar o seu comissionamento. Como melhorar o seu comissionamento no plantão, tá? E aí, Vete, eu tô aqui para te falar o quê? No plantão, a gente atende você aí, né? Porque eu não faço mais plantão, mas você que faz plantão, você atende várias coisas, né? Você atende o paciente atropelado, você atende a consulta dermatológica, você atende a consulta pediátrica, aquela vacinação de rotina, o check-up de rotina, um paciente oncológico. Você atende um monte de coisa no plantão, certo? E na maioria das vezes, esse monte de coisa só te gera um comissionamento de quê? Da consulta, da vacina e de um exame de sangue, um exame que você vai fazer, seja um raspado aí num paciente dermatológico, uma cultura, que pelo menos aqui onde eu trabalhava, onde já trabalhei, né? As comissões para exame são comissões menores. Para consulta é uma comissão boa, mas consulta você sempre vai ganhar. Mas para exames eram consultas menores, já havia até de 5% em exame, não me recordo. Mas são comissões menores ali no exame, por quê? Porque o dono da clínica tem o custo com laboratório, com lâmina para fazer exame, seringa, agulha, enfim. Então, acaba sendo uma comissão menor para o veterinário que realiza aquele exame. Mas, gente, dentro da cirurgia, o que você tem que lembrar? Existem algumas áreas dentro da cirurgia. Por mais que a gente, como veterinário, a gente ainda esteja ali com aquela coisa de ser generalista, né? A cirurgia, ela engloba várias áreas. Então, a gente tem a cirurgia geral, que é a cirurgia de tecidos moles, que eu amo.
A cirurgia oncológica, que eu amo também, que é ali onde entram as cirurgias reconstrutivas, retalhos, enxertos. As cirurgias ortopédicas, que aí não é comigo, tá? Cirurgias neurológicas, né? Cirurgias de coluna, de medula. E a cirurgia ambulatorial. E o que é essa cirurgia ambulatorial? A cirurgia geral de tecidos moles, tem a cirurgia oftálmica também, que muitas vezes o oftalmologista também faz, tá? Então, a cirurgia geral, cirurgia ortopédica, cirurgia oftálmica, cirurgia neurológica, principalmente, cirurgia oncológica, somente o médico veterinário cirurgião, ou aí no caso do neurologista, tem neurologista que estuda somente para aquele tipo de cirurgia, somente o cirurgião pode fazer, porque requer conhecimentos cirúrgicos mais específicos, requer um centro cirúrgico especializado e requer anestesia e tudo certinho, estéreo, bonitinho, tá? Então, esses tipos são cirurgias que são competência realmente somente do médico veterinário que estudou para fazer cirurgia, tá? Mas a gente tem a cirurgia ambulatorial, que são os procedimentos ambulatoriais cirúrgicos. E o que é isso? Procedimentos ambulatoriais cirúrgicos são, digamos que, pequenas cirurgias, tá? Pequenas cirurgias que são cirurgias que podem e devem ser realizadas no ambulatório. Por quê? Porque são procedimentos mais simples, mais rápidos. Na maioria dos casos, não precisam de anestesia, somente um caso vai precisar de anestesia geral, tá? Na maioria das vezes é só sedação e muitas vezes até mesmo só uma analgesia mais potente, uma tranquilização, tá? E esses procedimentos são, fora a cirurgia, né, são um dos procedimentos que mais geram comissionamento no plantão. São os procedimentos que têm maiores comissões no plantão, tá? Então, se você faz, por exemplo, chega um paciente com uma ferida grave. Inclusive, vou te mostrar aqui, ó, um caso de foi um caso num plantão meu, era um plantão, acho que era um plantão de final de semana, não tinha tido muito movimento. E aí chegou um casal, foi um casal com um cachorro, eu não lembro o histórico direito desse cachorro, não, mas com um histórico de lesão, assim, muitas lesões no corpo inteiro. Eu acabei fechando um diagnóstico achando que era farmacodermia. Não me recordo de verdade o histórico clínico desse paciente, tá? Mas ele tinha várias crostas pelo corpo e eu precisei o quê? Precisei sedar esse paciente, precisei limpar tudo aquilo para eu achar, para eu entender o que estava acontecendo. Eu não tenho foto de antes de eu fazer a limpeza, mas dá uma olhada nisso. Fiquei na dúvida se era queimadura, se eu não me engano tinham pego esse animal há pouco tempo, era de algum vizinho que maltratava, não me recordo. Olha isso daqui. Isso daqui foi depois de quê? De eu sedar esse paciente, fazer toda a tricotomia dele. Eu fiz a tricotomia, dá para ver. Eu tirei quase o pelo de todo o corpo do animal, porque eu ia raspando e ia vendo lesão, ia raspando e ia vendo lesão, tá? E aí eu precisei sedar, fazer uma boa limpeza de ferida, do mesmo forma que a gente faz qualquer limpeza de ferida. Entrei os medicamentos, coletei sangue também, óbvio. Fiz todo o protocolo bonitinho. E só esse atendimento aí, com uma comissão de tudo, né? Da consulta, de exame, de tratamento da ferida, de sedação, valeu pelo plantão. Eu lembro que tinha sido um plantão que estava tranquilo, não tinha tido muita coisa, acho que nem tinha chegado batido o mínimo. E aí chegou esse paciente. E aí, no momento que eu fiz tudo que eu tinha que fazer para esse paciente, óbvio que você não vai pensar só no dinheiro, tá, gente? Na qualidade de vida do paciente também. Mas depois do momento que eu fiz tudo que eu tinha que fazer por esse paciente, meu comissionamento passou do mínimo, tá? E se eu não me engano, passou bastante. Na época eu recebia R$100 pelo plantão diurno, era de dia esse, 120 para o noturno. Era de dia esse, passou bem dos R$100, tá? Ajudou muito a aumentar esse comissionamento, tá?
Então, eu lembro também de um outro paciente, esse foi no domingo, eu lembro que não tinha tido nada. Eu estava de 24 horas, desde sábado à noite. E assim, eu ia passar o final de semana todo dentro da clínica para ganhar R$200, R$220, era basicamente isso, não tinha tido nada. E aí chegou um cachorro que tinha sido atropelado há pouco tempo, mas estava bem, assim, sabe? Não tinha nenhuma lesão grave, mas ele tinha um machucado em membro. Esse eu não tenho foto, ele tinha uma ferida em membro. E aí eu precisei o quê? Sedar, limpar a ferida, suturar a ferida, aplicar medicamento para dor, coletei sangue, porque eu sempre coletava sangue em todos os pacientes, de check-up mesmo. E aí, isso daí, gente, eu lembro que valeu muito pelo plantão inteiro. Tipo, passou, acho que quase mais do dobro ali daquele plantão de domingo que não tinha tido nada. Que foi ele e mais uma consulta. Não tinha tido mais nada. Então, compensa muito você saber, porque esse daqui, ó, esse paciente, você não conseguia ver isso tudo de ferida. Você via só algumas crostas nele. E aí, quando eu fui passando a mão, eu comecei a ver lesões internas ali. E aí eu, vou sedar esse paciente e vou fazer uma tricotomia aqui para ver o que eu acho. E aí, quando eu ia raspando, só aparecia cada vez mais lesão nesse bicho, coitado. Muita lesão. Muita lesão, tá? Então, aqui, ó, o que eu vou colocar? Quando se trabalha por comissão, existem diferentes tipos de comissionamento. Varia de acordo com o procedimento, consulta, vacina, exames, etc. Tá? E aí a gente tem o quê? Os tipos de cirurgia. Quais são os tipos de cirurgia? Cirurgia geral, que é a cirurgia de tecidos moles. Cirurgia de tecidos moles. A gente tem a cirurgia ortopédica. A gente tem a cirurgia neurológica. A gente tem a cirurgia oftálmica, cirurgia oncológica e reconstrutiva. E a gente tem a cirurgia ambulatorial, que o que é isso? São, vou botar entre parênteses, tá? Entre aspas, pequenas cirurgias que podem e devem ser realizadas por qualquer médico veterinário. Uma das vantagens é o aumento do comissionamento, tá? E o que eu te falo, gente? A maioria dos veterinários que eu conheço, o que teria feito nesse caso aqui? Teria sentido aquela crosta ali, porque não dava para ver que tinha isso tudo de lesão por baixo do pelo do cachorro. Ia possivelmente, talvez, coletar um exame de sangue, ou talvez até não. Ia, tipo, de repente, se muito, né? Ia dar uma raspada ali naquela lesão que estava mais visível para passar alguma pomada, porque muitas vezes nem isso se faz, tá? Aqui, ó, tem um caso que eu sempre gosto de mostrar, que eu atendi, que o veterinário nem sequer se deu ao trabalho de raspar o pelo ao redor da ferida para passar medicamento. E aí estava passando pomada por cima de pelo e é óbvio que não ia resolver nunca. Não ia resolver nunca, ia só piorar a situação do paciente. Então, aqui, ó, você acha... Essa daqui é uma ferida que eu gosto de mostrar. E isso daqui é o que a maioria dos veterinários fazem, tá? Eles não vão atrás de limpar uma ferida, sedar o paciente, fazer tricotomia. E isso daqui gera comissionamento, tá? Isso gera comissionamento pelos medicamentos de analgesia que você vai aplicar, pelo procedimento em si que você vai realizar, seja a sedação, seja a limpeza da ferida. Tudo isso gera comissionamento e melhora o seu tratamento também, né? Ou você acha que essa ferida aqui ia cicatrizar? Óbvio que não. Óbvio que não ia. Quando chegou para mim desse jeito, é óbvio que eu mexi, né? O paciente não foi nem para isso, foi para castrar, mas acabou não castrando porque tinha outros problemas. E eu só pedi para a enfermeira dar uma raspadinha com a gilete, gente, por cima. Olha isso, era uma ferida de mordida, tá? Então, ó, você acha que isso aqui ia cicatrizar?
Não ia infeccionar. Óbvio que ia infeccionar e ia piorar a situação do seu paciente, tá? Então, são pequenas coisas que muitas vezes você deixa de fazer, que você prefere deixar para o outro, que o outro recebe e você não, tá? E você não. E aí, você vai ser o quê? Aquele veterinário que está sempre reclamando da vida, que está sempre falando de que veterinário ganha mal, que veterinário ganha pouco. Eu botei nos meus stories, né? Umas enquetes para justamente falando sobre isso e perguntando, né? Uma das enquetes foram se você estava satisfeito com quanto você ganhava. E a maioria falou que não, tá? A maioria falou que não. E aí fica o questionamento: você não está satisfeito com o que você ganha e você está buscando melhorar, ou você não está satisfeito com o que ganha e você está acomodado na sua zona de conforto? Por quê? Veterinário ganha mal mesmo. Fazer o quê? Escolhi mal a profissão. Porque se você ficar assim, realmente, você vai continuar ganhando mal o resto da vida, tá? E aqui eu citei esse exemplo de ferida porque eu lembro que foi um plantão que realmente não tinha dado movimento nenhum e eu ia ter ficado 24 horas no plantão para ganhar o mínimo ali, para ganhar R$200, 220, que era 100 da noite e 120 da noite e 100 do dia, né? Tá? E aí, quais são esses procedimentos? Janaína, quais são esses procedimentos? Quais são os procedimentos que eu posso fazer no ambulatório? E aqui, Vete, você vai ver que você tem uma gama de procedimentos que você pode e deve saber realizar no ambulatório cirúrgico, tá? E eu quero te mostrar, eu quero abrir sua mente para te mostrar que você pode ter um primeiro passo ali para aumentar o seu comissionamento se você parar de bloquear a sua mente, parar de achar que você vai matar o paciente se você tentar, tá? Então, gente, a cirurgia ambulatorial, ela tem diversos procedimentos. Alguns, eles acabam sendo procedimentos que estão englobados num atendimento de emergência, então acabam sendo procedimentos que salvam a vida do seu paciente, tá? Mas muitas vezes um atendimento emergencial, uma consulta de emergência, pelo menos aqui no Rio, na maioria dos lugares, a consulta de emergência, ela é uma consulta mais cara do que a consulta normal. Tá? Então, se é uma consulta mais cara, porque ela exige mais de você. Se ela exige mais de você, você tem que saber fazer certos procedimentos que podem ser ali o crucial ou não para a vida do seu paciente, tá? Para salvar ou não a vida desse paciente. E aí, nesses casos, a gente tem o quê? Uma toracocentese, a gente tem abdominocentese, a gente tem punção cricóide, a gente tem cricotireoidostomia, tá? Então, são esses procedimentos, são procedimentos que te ajudam no atendimento emergencial. Eles diretamente não aumentam o seu comissionamento, mas aumentam indiretamente pela consulta emergencial ela ser mais cara e que você tem que saber fazer porque você precisa salvar a vida do seu paciente, tá? Se é uma consulta mais cara, o tutor, ele acredita que o profissional que está atendendo o paciente seja um profissional também mais qualificado, que vai saber fazer tudo para salvar a vida do paciente, tá? E aí a gente tem outros procedimentos que não estão enquadrados ali no atendimento emergencial, né? E que esses diretamente realmente aumentam o seu comissionamento. E aí, nesse caso, a gente tem aqui as feridas, que eu te falei aqui, né? Desobstrução uretral felina, tá? E quando eu falo desobstrução uretral felina, não é pegar o gato, pegar o gelco e tentar botar ali uma sondinha e pronto, acabou, não deu, pronto. Tá? Não, é sedar o paciente, é fazer todo o procedimento da maneira correta, com calma, com paciência, lavar essa vesícula urinária, tá? Então, uma desobstrução uretral bem feita, ela compensa. A redução de prolapsos de reto, gente, eu botei lá nos meus stories, alguns comentários que chegaram aqui no YouTube, já tem algum tempo que chegaram esses comentários, mas eu resolvi compartilhar hoje com vocês, porque eu achei que valia ali a comparação com essa live, com essa aula. E o que era? A gente tem tutores que comentaram nos vídeos falando sobre pacientes que eles tinham, né, animais dele que tinham prolapso de reto e que nenhum veterinário resolvia, tá? Por que não? Eu já vi gente que mandou para casa
o animal com o reto para fora, deu uma anti-inflamatória, tenta colocar para dentro que vai voltar. Não, gente, não é assim. Você tem que saber fazer uma redução de prótese de reto da maneira eficiente. Isso aumenta o seu comissionamento, tá? Não é você encaminhando para o paciente, para o cirurgião ou deixando para o próximo plantonista fazer que vai ser melhor para o paciente. Não, tá? Você tem que saber fazer. Então, a redução de prótese de reto é um desses procedimentos e que ainda ajuda a não piorar o prognóstico do seu paciente, tá? Faz com que ele não precise passar por cirurgia mais agressiva, que seria o quê? A colopexia, ou até mesmo a amputação retal, dependendo do grau de lesão, tá? A toracocentese também entra aqui, porque a toracocentese ela é um procedimento ou emergencial ou terapêutico. No caso aí de pacientes com efusão pleural, com quilotórax, hemotórax, por alguma felve da vida, fibrofelve da vida. Então, ela é um procedimento terapêutico também. Então, pode ser que chegue um paciente para você que não seja um atropelado num trauma e que precise fazer toracocentese. E uma vez chegou para mim no plantão, foi a primeira vez que eu fiz, e a tutora chegou para mim, mandaram eu levar em outro lugar, porque tinha que tirar o líquido aqui do tórax dele, mas não tinha ultrassom lá. E só dá para fazer com ultrassom, que ele falou. Aí eu, oi? Não, vem cá, não tem ultrassom, mas vamos fazer. E aí eu peguei, era um gato também esse caso. Peguei, fui lá, fiz. Drenei acho que uns 200 ml de líquido de cada lado. Eu lembro que foi bastante líquido. Tirei o tutor da sala e aí depois ela veio para mim, nossa, você com essa cara tão novinha, não achei que você fosse conseguir fazer. Eu era recém-formada. Tá? Então, aquilo ali também aumentou meu comissionamento. Tá? Foi um paciente que veio encaminhado de outro lugar. Então, aquele veterinário que encaminhou, provavelmente por medo de fazer, deixou de ganhar o comissionamento que eu ganhei. Tá? Que eu ganhei. E valeu aquele plantão, era um plantão à noite. Tá? Que mais? Desobstrução, ferida, pelopse de reto, toracocentese, dreno torácico. A colocação de dreno torácico é de capacidade de tem que ser de capacidade de qualquer médico veterinário, tá? Por quê? Em traumatismos, ele pode ser o diferencial para você salvar a vida daquele paciente, pelo menos para manter ele estável, até de repente fazer um procedimento cirúrgico ou não, tá? Então, o dreno torácico ele tem que ser de aptidão de qualquer médico veterinário. Sonda esofágica também, tá? Sonda esofágica também é de capacidade de qualquer médico veterinário. Qualquer paciente em quadro de anorexia e que você não consiga forçar, vamos parar com esse negócio de querer, não, dá na seringa melhor, não vai anestesiar ele para passar sonda, não, fica dando na seringa, e aí você estressa o paciente, se for gato, então nem se fala, né? Ele cospe mais a comida do que você consegue colocar para dentro, e aí fica aquele estresse aumenta o cortisol, diminui a recuperação, você piora o prognóstico do seu paciente, tá? Então vamos parar com essa coisa de, primeiro tem que tentar forçar na alimentação forçada. E aí você não consegue, e aí passa o paciente a ficar num estado mais grave, você não vai mais poder anestesiar ele. Para passar uma sonda esofágica, vai ter que passar uma sonda naso, que tem uma quantidade, né, de alimento fornecida muito menor. Dreno torácico não sei fazer. Não é só você não, Larissa. A maioria dos clínicos nem sequer sabe que dreno torácico o clínico tem que saber fazer. E eu te afirmo isso porque a maioria dos meus alunos lá do seguro de ambulatório cirúrgico, eles não sabiam. Eles não sabiam que clínico poderia colocar um dreno torácico, tá? E pode e deve, tá? Então, vamos colocar aqui no nosso arquivo. Quais são esses procedimentos? E aí, gente, a gente tem muito procedimento. Tratamento de feridas, toracocentese, dreno torácico, sonda esofágica, abdominocentese também, nos casos de ascite, a gente tem que saber realizar uma abdominocentese, punção cricoide, cricotireoidostomia, reposicionamento de bulbo ocular, pregueamento palpebral, tá?
Tudo isso são procedimentos que você, como clínico, tem que saber fazer. E aqui eu faço uma pequena ressalva na sonda esofágica, porque a sonda esofágica é, se eu não me engano, o único, assim, lembrando agora, o único procedimento que você precisa de um anestesista, tá? É o único procedimento que você vai precisar do paciente anestesiado, tá? Por quê? Por que na sonda esofágica você precisa de anestesista e nos outros não? Porque você vai colocar sua linda mãozinha lá dentro da boca do seu paciente, lá atrás dos dentes, lá atrás da TM, lá no esôfago, você vai botar a pinça e você precisa desse paciente totalmente anestesiado. Por quê? Porque se você tiver reflexo, você estiver só sedado, ele vai ter reflexo. E se você tem reflexo, ele pode mexer e te morder. E você não quer ter uma mordida na sua mão no momento de passar uma sonda esofágica, tá? Então, é o único procedimento que você precisa do paciente anestesiado. Larissa, o reposicionamento do Google também precisa de anestesia, Jana? Não. Olha, Larissa, o que acontece? O reposicionamento do bulbo ocular é um procedimento mais emergencial, né? Então, se você tiver como ter um anestesista ali de forma emergencial, é legal, tá? Mas eu acredito que você consegue fazer só com uma sedação bem feita, tá? Uma sedação bem feita, uma analgesia bem feita, para poder reposicionar esse olho, tá? Mas se você tiver como ter um anestesista à sua disposição ali, é o melhor na maioria das vezes, tá? Mas fora isso, você sabe, tendo conhecimento para fazer uma sedação bem feita, uma boa analgesia, é melhor do que você não fazer e encaminhar esse paciente para fazer amanhã, depois. Depois, esse olho que poderia ter sido reposicionado, ele pode ser perdido, tá? outra vez que eu fiz, eu mesma tive que anestesiar porque não tinha anestesista na hora. Então, deu certo, Larissa? Se você não tem como ter um anestesista ali na hora, o reposicionamento do bulbo ocular você pode fazer com uma sedação, tá? Por quê? Porque você precisa corrigir o quanto antes. Porque se você for deixar para amanhã, para depois, esse paciente vai perder o olho com certeza, tá? E aí um olho que poderia ser salvo vai perder porque você não fez o que deveria fazer, tá bom? Então, deu certo, dá certo, tá? Desde que você faça uma boa sedação, uma boa analgesia, tá? Fora isso, a sondagem esofágica que realmente você não consegue fazer sem anestesista, porque senão vai ter reflexo na mandíbula, vai ter reflexo ali na boca, e quando você colocar o dedo ali, a pinça dentro da boca do paciente, ele vai ter o reflexo de fechar, tá? E ele pode te morder, tá bom? Então, é o único que você precisa do paciente anestesiado, tá? Então, vou deixar essa ressalva aqui. Único procedimento que você necessita do paciente anestesiado, pois precisa estar em plano profundo para não ter reflexos na mandíbula. Tá bom? Para isso, os outros, somente a sedação já é suficiente para você conseguir realizar um bom procedimento, tá? Aí, gente, tô te falando aqui que é muito bom, que isso, que aquilo, que aumenta esse comissionamento, tá? Mas até que ponto isso é bom? Qual o valor que aumenta, digamos assim, né? Não sei se seria o título ideal, mas os procedimentos ambulatoriais, gente, cirúrgicos, né? A cirurgia ambulatorial, ela é um dos procedimentos que mais gera comissão na clínica, no plantão, tá? Deixa seu like aí se você ainda não deixou. E, pelo menos aqui no Rio, nos locais que eu trabalhei, que eu já fiz plantão e que eu já atendi também como cirurgiã, eu via um comissionamento que variava aí de 30%, 40%, 50%, mais ou menos isso. Entre 30% e 50% era mais ou menos isso que variava as comissões aqui no Rio de Janeiro e nos locais que eu trabalhava, tá? Algum tempo atrás, eu fiz uma enquete lá nos meus stories perguntando quanto que era o comissionamento desses procedimentos nas outras regiões, né? E a maioria me falou que era o quê? Teve muita gente falando que era 7%, tá? Eu achei bem baixa essa comissão. Até 20%, 30%.
e 40, 50 já era mais difícil. Então, assim, esse comissionamento, ele vai variar, tá? Não é um comissionamento igual aqui e igual aí onde você tá, no interior, não sei. Esse comissionamento varia. E aí eu percebi que esse varia aí desde 7, 8% até 40, 50%, dependendo do estado que você tá, qual região desse estado você tá. Esse comissionamento varia. Mas é um comissionamento, tá, gente? Principalmente se você trabalha só por comissão, você ter 10% de um procedimento, são procedimentos que, na maioria dos casos, né, são procedimentos mais caros. Não são procedimentos que custam aí R$100, que é uma consulta, tá? Pelo menos os locais que eu conheço, são procedimentos mais caros. Uma limpeza de ferida, você vai cobrar o quê? A limpeza da ferida. Você vai cobrar a bandagem, o curativo que você tem que fazer. Você vai cobrar a sedação. Você vai cobrar a aplicação de medicamentos analgésicos, tá? Então, é um valor bem mais alto do que uma consulta, do que uma vacina, do que um exame. Então, se você recebe, não sei, 10% de comissão num atendimento que foi, sei lá, R$400, você já tem R$40. Já é quase metade do valor daquele plantão de R$100, tá? Então, se você atende 2 casos que você precise fazer algo assim, você já chega no mínimo, tá? E aí você vai atender uma consultinha, uma vacininha, você já passa do mínimo, tá? Então, é alguma coisa que se você tivesse encaminhado esse paciente, você não ia receber, não ia te ajudar a somar para passar desse mínimo quando você trabalha por comissão mais mínimo, para você aumentar o seu salário, tá? Não seria algo já para você ganhar um comissionamento quando você fala de trabalhar só por comissão, tá? Então, já é alguma coisa a mais. Quando você só encaminha, você não está recebendo nada. Não está recebendo nada. Nem os 7%, se for 7% na sua região, tá? Nada. E 7% de nada é nada. Melhor 7% do que nada, né? Então, gente, esse comissionamento, ele varia. Ai, meu Deus. Então, ó, varia de acordo com o estado que se trabalha, a região, o local da clínica e o tipo de procedimento também, tá? Porque alguns procedimentos são mais caros, outros são mais baratos, outros não são tão caros. Também varia aí. Na maioria, varia entre 7% e 50%, tá? É uma faixa bem grande, mas é porque também aqui no Instagram eu tenho gente do interior, eu tenho aluno do Acre, e eu tenho gente de capital, né? Em capital tende a pagar mais do que em cidades menores, assim como em cidades menores o valor desses procedimentos também é menor do que aqui na capital, do que em capitais, tá? Mas é uma forma de você aumentar um pouco o valor do seu plantão e isso, além disso, faz o quê? Faz você se diferenciar, porque não é todo mundo que faz esses procedimentos, tá? Como eu falei lá no começo, quando eu era recém-formada, eu recebi uma toracocentese encaminhada porque o veterinário só fazia com ultrassom. Por que só fazia com ultrassom? Porque não tinha segurança, porque não sabia a técnica, porque não sabia o que tinha que fazer. Então, eu ganhei o comissionamento que era para ser dele, tá? Então, já me ajudou a chegar ali no mínimo. E um procedimento é melhor do que nada, tá? Então, você vai somando, isso te diferencia. E aí, o dono do local que você trabalha começa a te ver com outros olhos, tá? E aí você consegue mais espaço. Isso aí te abre portas para ir para locais melhores, para clínicas que pagam mais, tá? Te diferencia. Torna diferente do que aquele bando de veterinário que só passa uma pomadinha ali por cima da ferida e tá bom, que fica forçando comida no gato que está estressado, com lipidose hepática, fica não desobstrui direito, porque dá muito trabalho, não reduz o prolapso de reto porque dá muito trabalho, chama o cirurgião ou deixa para o próximo plantonista, tá? Isso te diferencia no mercado de trabalho. E no mercado de trabalho que a gente tem hoje, tão saturado, tão cheio de gente,
ter um ponto de diferencial é muito bom, tá? É muito bom. E isso daí é um diferencial maravilhoso, tá? Maravilhoso. Tá, Vete? Então, ó, eu espero que eu consiga ter aberto um pouquinho a mente de vocês, para vocês entenderem que concordo quando a gente fala que o nosso mercado de trabalho na medicina veterinária é um mercado de trabalho difícil, tá? A gente tem muita concorrência, a gente tem muita concorrência desleal, mas basta partir da gente querer fazer algo a mais para se tornar mais valorizado, para aumentar o seu comissionamento, tá? E não ser só mais um que fica reclamando da vida. Então, entender que existe esse ramo da cirurgia, que é a cirurgia ambulatorial, que te dá um comissionamento aí de até 50% e que pode ser o diferencial na sua carreira. Pode não, que vai ser o diferencial na sua carreira, porque vai aumentar o seu comissionamento ali no começo, vai te diferenciar, vai fazer com que os veterinários te vejam de outra forma, tanto os veterinários, seus colegas de trabalho, quanto o dono da clínica, tá? Isso daqui vai abrir portas para você ir para locais que paguem melhor, se você trabalhar num local que pague menos, tá? E sem falar que salva a vida do seu paciente, né, gente?